Destacar o que, Ivan? Dessa Eu entrevista. senti falta de um pedido de desculpas de Porra, verdade, sabe? Pro torcedor. Né? porra. Ele lamentou, ele falou que a culpa era dele, mas em nenhum momento ele se dirigiu ao torcedor para dizer desculpas pelo resultado que aconteceu. Né? Eu fiquei esperando a palavra desculpa aqui pro torcedor e ela não foi dita na entrevista coletiva. Eu não mais foi aquilo que a gente imaginava, Yuri. Ele assumiu a responsabilidade da escolha do time, entendeu o contrário, acho que foi isso. Ele foi contraditório com aquilo que ele mesmo disse, que é a questão do time técnico e do time físico, do time mais inteiro fisicamente ou do time mais técnico. Imaginou que podia ter o controle do jogo no primeiro tempo e não teve esse controle. Concordo com ele que o gol no início atrapalha tudo. É, acho que para qualquer time, né, que pretende, no caso do Bahia, é, diminuir um pouco o ímpeto do adversário, você tomar um gol com 2 minutos, joga por água abaixo a sua estratégia, mas também não surpreendeu. Eu tenho certeza que não surpreendeu para ele a postura do Mirassol, de vir desde 1 segundo de jogo, desde o apitar do árbitro, com intensidade para tentar fazer o gol o mais rápido possível, porque sabia que esse gol iria desestabilizar o Bahia. Né? Eu continuo discordando dele da escalação, ele assume que a culpa é dele, mas também em nenhum momento, eu acho que ele não ia falar isso mesmo, em nenhum momento ele disse que se arrependeu de escalar essa equipe, ele disse que tinha uma ideia, a ideia deu errado e ele assumiu a responsabilidade do, da ideia ter dado errado. Né? É isso, eu acho que é tudo muito. O, o que ele fez hoje é tudo muito contraditório, não só com o que ele disse na última coletiva, mas com o que ele tem pregado, né? E eu não entendo de onde veio essa ideia dele, assim. O que é que fez o Rogério sair daquilo que parecia ser o óbvio e ter essa ideia de que iria aguentar a pressão do Mirassol na base da posse de bola. Eu não entendo por que ele pensou isso, sinceramente, assim. Né? Porque parece que você tem uma ideia que é formada durante algum tempo, durante meses, durante anos, e essa ideia é dita em público, é passada para os seus torcedores, e chega no momento, acho que no principal momento em que você deve usar essa ideia, no momento que o time está mais desgastado, em que você, como ele mesmo disse, tem uma data FIFA que o time deveria descansar e não vai descansar, ou seja, o Bahia é o único time que vai precisar lidar com isso da Série A, com esse problema agora, ou seja, é a hora mais necessária, talvez, do ano que o Bahia precisava poupar seus jogadores principais. Talvez não tenha existido nenhum outro momento nesse ano em que fosse mais necessário ele preservar as principais peças dele, quanto nesse jogo de hoje contra o Mirassol. Todo mundo que eu conversei, todos os torcedores do Bahia com quem eu tive a oportunidade de conversar antes da partida, antes da divulgação da escalação, todo mundo contava que Rogério ia mandar a campo um time misto e ninguém estava chateado com isso. Ninguém estava irritado, estava todo mundo resiliente, conformado de que era necessário fazer isso. Então, assim, eu não sei realmente o que deu em Rogério Ceni. E aí ele fala, por exemplo, quando o Marinho questiona sobre a questão da zaga, ele diz: o Luiz Gustavo não vai poder jogar nos jogos da Copa do Nordeste. Claro, Rogério, por isso que era para ele ter sido escalado hoje. Isso é óbvio. Não sei o que aconteceu com você, se você tomou a mesma coisa que nosso espectador, Yuri, tomou naquele dia para escrever aquela frase do Duende lá, do Duende Roxo, da imprevisibilidade do Javali. Porque é Isso. incompreensível. Ainda mais depois dessa Era coletiva a consciência do Javali. eu não sei o que é que Rogério, o que é que deu em Rogério para ele tomar a atitude que ele tomou hoje, assim, realmente é inexplicável para mim. Eu mandei no grupo e eu tive a confirmação aqui, Lúcio não foi convocado. A Lúcio verdade, Rodrigues falar. não foi convocado pela seleção do Uruguai, está liberado para atuar nas partidas do dia 3 e do dia 6 pela Isso. Copa do Nordeste. Atenção, Lúcio Rodrigues não foi convocado. Né? Um repórter do Uruguai, o repórter, deixa eu até dar o crédito dele, né? Rodri Vasquez, repórter uruguaio, postou no Twitter agora há pouco
E eu tive a confirmação em off do clube, viu? Eu esqueci até de falar aqui também. Na hora que você mandou, eu fui procurar saber e de fato não foi convocado. Esqueci de falar aqui na hora, mas não foi convocado, não. O Lúcio Rodrigues está fora. Reforça o Bahia ou é opção para o técnico Rogério Ceni nas partidas contra o Confiança, na final do Nordeste. Então, assim, a escalação dele hoje contra o Mirassol, que eu achava que tinha sido exatamente porque ele não seria usado nas próximas partidas, ia descansar na seleção do Uruguai, foi a escolha técnica de Agora, Rogério Ceni, né? não, Não não, colocar o Ivan, Hugo José em campo. até para falar disso, foi pensado sim na convocação do Lúcio. Existia uma expectativa até de família dele, uma expectativa interna do clube que ele seria de fato convocado, estava na pré-lista. Então foi pensado justamente nisso. Eu cheguei a falar aqui no pré-jogo que o Lúcio estaria convocado. A questão até antes era do Arias se seria ou não, porque o Lúcio bem possivelmente estaria convocado. A informação que tinha era que ele tinha sido convocado, mas depois acabou aí, né? A notícia vindo lá do Uruguai, a gente já acabou confirmando aqui também. O Lúcio Rodrigues não foi convocado e continua aí no Bahia nessa data FIFA, sendo a opção do técnico Rogério Ceni. Fica por aqui o Lúcio, no meio de tanto desfalques. Acho que é até uma notícia É. boa, né, velho? Tá. Eu tive uma impressão, Ivan, não sei se foi a mesma que você teve, ainda voltando da entrevista do Ceni. Não que não tivesse importância a Copa do Nordeste, mas não sei se pelo resultado, a impressão que fica é que, sabe, precisamos conquistar a Copa do Nordeste e tal. Claro, precisava, independente do resultado de hoje. Ainda mais um time de primeira divisão como o Bahia, com todo o peso histórico que já tem, hoje com poder financeiro, tinha e tem a obrigação de conquistar a Copa do Nordeste, mas eu acho que esse resultado até para aquela levantar confiança. Eu senti uma entrevista do Ceni falando desse tema da Copa do Nordeste, ainda mais aquilo, né, de poupar. A gente pensava que poderia poupar bastante. Eu acho que ele dá um indício que ele vai poupar menos do que a gente espera, inclusive nas finais do Nordeste, porque precisa conquistar esse título. Eu fiquei com a impressão, seja por aspecto moral, seja lá por que for, para o que for, que essa Copa do Nordeste vai ser levada mais a sério até do que a gente imagina em questão de equipe, de revezamento desse time. Alguns vão ser poupados, sim, mas eu tenho a impressão que a rodagem vai ser menor. Quando ele fala de zagueiro, ele não cita essa questão do sub-20, fala do Fred e tal. A forma como ele diz é que ele vai poupar um dos dois, né? Quando se pergunta sobre o Mingo, a minutagem, ele diz, mas a gente não vai ter o Luiz Gustavo no próximo jogo, ou seja, já meio que está dizendo que um dos dois vai jogar. E eu acho também que é a questão de ele precisar dar uma resposta depois desse jogo, né? Eu acho que a resposta, ele precisa dar uma resposta para o torcedor, ele precisa dar uma resposta para o grupo, precisa dar uma resposta para ele, precisa dar uma resposta para o torcedor, e a gente sabe como o Rogério é um cara que se incomoda muito com o que falam sobre ele vai precisar dar uma resposta para a imprensa, porque eu tenho certeza que isso vai ser comentado hoje, apesar de ter clássico, apesar do Flamengo ter empatado em casa, clássico paulista, né? Do Flamengo ter empatado em casa, esse assunto vai estar sendo comentado, né? Essa questão dessa goleada que o Bahia tomou. E eu acho que precisa dar uma resposta. Eu imagino que os próprios jogadores estejam um tanto quanto incomodados pelo fato de terem jogado. E aí o resultado pesa nisso, né? Se o cara tava na dúvida, não, o jogador é fominha, quero jogar, aí depois do 5-1 os caras já começam a pensar, porra, aí eu não devia ter jogado, né? Pô, tava cansado, velho, tava cansado, não tava bem hoje, sabe? Assim, os próprios jogadores começam a questionar a participação deles. Eu tava vendo aqui de novo o replay, o quarto gol do Mirassol é vergonhoso, como a defesa do Bahia fica olhando. Ronaldo maluco tentando defender três jogadores na cara dele, chutando a bola, e ele levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, e cinco ou seis jogadores do Bahia na entrada da área observando tudo isso. E aí, quando toma um gol, o cara baixa a cabeça e vira, sabe assim? Essa passividade dos jogadores do Bahia, eu acho que isso vai precisar. A torcida vai cobrar essa resposta, né? É uma final de campeonato, eu acho que todo mundo gosta de jogar final de campeonato. Seja, se você não for competitivo, Yuri, você nem se torna jogador profissional.
Então, assim, se a gente, eu, você, quem quer que seja do chat que está assistindo a gente, eu sou muito competitivo, eu não gosto de perder campeonato de tampinha, palitinho, dominó, baba, nem nada, competitivo, eu acho que tem muita gente, muitos de nós somos. Esses caras que estão aí são muito mais do que isso. Eles se tornaram jogadores profissionais eh, com essa condição de ser fominha, de querer jogar tudo, querer jogar todas, ser campeões, serem campeões de tudo. Ninguém chega num time da Série A sem essa vontade de ser campeão. E eu acho que eles estão querendo jogar. Né? Estão querendo jogar, vão querer dar uma resposta, até porque já devem ter chegado, já devem ter olhado rede social, já devem ter ouvido amigo, visto torcida, visto a gente aqui, que a gente sabe que tem jogador que assiste a gente, ou assiste outros canais, e tá vendo a irritação do torcedor. Espero que isso chegue a ele, porque é, é verdade. Acho que se talvez não precisasse de uma resposta tão grande antes, agora precisa. Eu acho que talvez essa importância maior a esse jogo contra o Confiança seja fruto dessa goleada vexatória que o Bahia tomou hoje. Jean Lucas aí depois do resultado, depois disso aí. Falou pelo menos que tá pronto para quarta-feira contra o Fluminense, né, meu querido Ivan? Vai viajar, disse que vai descansar na volta aí, que não sentiu tanto assim a altitude quanto esteve lá e que vai estar em campo na quarta-feira contra o Fluminense. Eu acho que essa é a informação mais importante, né? Passados os 5-1, pedido de desculpas, tanto dele quanto do Nestor, é importante a gente dizer que se Rogério Ceni não falou em desculpas, pelo menos os dois jogadores foram enfáticos, né? Orientados ou não pela assessoria de comunicação, mas pediram desculpas. Eu acho que a informação mais importante é essa. O próprio Jean já se garantiu que estará no dia 10 no jogo contra o Fluminense. A gente não sabe em que condições ele estará, mas ele irá, vou fretado, vou sair lá da Bolívia depois do jogo contra a seleção da casa para o Rio de Janeiro. Ele vai com jogadores que vão para o Rio de Janeiro, provavelmente a própria comissão técnica da seleção brasileira também vai para o Rio de Janeiro. Então, pelo menos essa a gente tem garantido. E outra coisa que me chamou a atenção foi na pergunta sobre o próprio estado físico dele, ele falando, né, de 2 jogos complicados que teve, que a perna estava um pouco pesada, né? A gente não sabe até que ponto isso vale para todos os jogadores, mas se a gente está falando do Jean Lucas, que talvez seja o jogador fisicamente mais forte do Bahia, o cara que tem mais pulmão, o cara que tem mais força, o cara que tem uma sequência grande de jogos nos 90 minutos, e ele está falando que a perna está pesando, você imagina os outros jogadores que não têm tanta força física, né? Como eles sentiram isso. Eu acho que fica mais que evidente o erro na escalação e que isso seja aprendido, que a lição seja aprendida e que da próxima vez que o Bahia chegar numa situação como essa, tiver uma situação como essa, o todo seja pensado, né? Eu acho que o Rogério pensou muito no jogo e esqueceu do todo. Eu acho que era importante pensar nos próximos 3 jogos que o Bahia vai ter. Eu acho que não dava para você escalar o time de hoje sem pensar nos próximos 3 jogos que vêm e nem nos jogos que já passaram. Para mim, essa partida vai ficar marcada pela vergonha de tomar esse 5-1 e por esse erro de Rogério Ceni, que é um erro que a gente não imaginava e não contava com ele. É isso, nada, acho que nada vai apagar. E que não apague mesmo, a gente falando aqui não é para apagar, é para te tirar de lição, para aprender, porque o que aconteceu hoje em Mirassol não existe. Não existe nunca e existirá nunca para o Bahia. Pode ser o Mirassol, pode ser o Palmeiras, Flamengo, quem quer que seja. Nem Ceni, nem nenhum técnico do Grupo City, não importa o que seja, pode passar imune a essa vergonha que o Bahia fez hoje. É catar os cacos, né? Catar os cacos e ir para a próxima final de Copa do Nordeste. Mas eu acho que o mais importante é a sequência do Bahia na temporada. Tô nem nesse momento aqui pensando na final de quarta-feira, Ivan. Tô pensando na Copa do Brasil de quarta-feira, na sequência do Brasileiro, até porque a próxima partida do Bahia na competição, que precisa dar uma resposta, já que a diferença para o G4 diminuiu, é nada mais, nada menos do Cruzeiro. Segundo colocado hoje do Campeonato Brasileiro. Então o Bahia precisa dar a resposta na próxima rodada, seja lá
com que moral vai estar essa equipe, seja lá com que atletas forem. Precisa confiar no seu elenco. O Sanabria, parte tá, ok, importante. Mas não tem como não usar o Sanabria contra o Fluminense. Não pensar que o Sanabria será titular contra o Fluminense. Porque assim, irmão, você não vai ter o Eric Pulga. Você vai ter uma semana para trabalhar. Então, assim, acho, e o Sanabria, desculpa, precisa ser titular na partida contra o Fluminense e ser titular nessa sequência, até porque chegou para essa função, chegou para assumir ou brigar pela posição com o Eric Pulga, e não tendo o Eric Pulga, eu acho que é o Sanabria e sem muita conversa. João Paulo, admito que eu fiquei na dúvida. Teve um primeiro momento que eu achei que ele vai com o João Paulo, no segundo momento eu já. Nessa declaração, estou meio perdido. Então, assim, fiquei em dúvida. Acho que ele vem com o João Paulo contra o Fluminense. Não acho justo quando ele fala que vem de 3 partidas que o Bahia não tomava gol. Ok. Na última partida teve um bom papel o Ronaldo. Na partida contra o Ceará, não lembro do Ronaldo ser exigido contra o Ceará. Contra o Santos também, nada ou muito pouco. Então, assim, não acho que. Ok. Ganhou as 9, sei lá, com o Ronaldo. Não perdia 9 jogos com o Ronaldo, ok. Mas não acho que é justificativa, não.